parceiro, como é que tu estás? Como é que tu estás, meu Olha, campeão? vestido a rigor, meu caro. Há quanto tempo é que eu não me equipava? Assim está bem. Olha, como é que estás? Tudo bem, e tu? Está tudo maravilha. Olha, muito mais agradecer-te aqui a este tempinho que disponibilizaste para mim e para a Sports Embassy. É importante para nós contar com pessoas como tu. Sabes Prazer. o quanto tens dado ao desporto e, acima de tudo, é um prazer enorme estar aqui contigo. Não mostrar o Ricardo dentro de campo, mas acima de tudo fora de campo. E é isso que é o meu objetivo aqui hoje. Bom trabalho. Nada, a Sports Embassy agradece e daqui a pouco já teremos uma novidade através deles. Olha, o objetivo, acima de tudo, é da Sports Embassy e do qual eu também me junto à causa, entre outros atletas, que é, neste caso, que competências é que os atletas vão adquirindo ao longo da carreira e que os possibilita ter um pós-carreira mais positivo, digamos assim. É algo que nos atormenta a todos, digamos assim, todos os atletas, tens noção disso, já tiveste muitos colegas e equipas, não estamos aqui a falar em termos de financeiros, porque isso acho que pouco importa. Acho que acima de tudo é ao nível da mentalidade que nos falta como atletas, que acabamos muitas vezes estar mal rodeados. E pronto, e essa vai ser uma hora a debater um pouco esse tema. Espero que tu gostes e que tenhas noção que acabas por chegar a muita gente. E com os teus princípios, que já te conheço há algum tempo, eu acho que és capaz de nos ajudar com a tua experiência. Vou tentar. Está a Acima de tudo, parecer? ser sincero e humilde, já sabes. Olha, primeiro, não querendo alongar, se já pensaste nisso, já pensaste no teu pós-carreira, 34 anos, eu acho que ainda te restam pelo menos uns 8 para jogar. Ai, desculpa. Não digas a ninguém. Diz-me, se já pensaste, só assim, Muito já breve. pensaste. Não tinha pensado até os meus 30 anitos, mais ou menos. 30 anos. A partir daí comecei a pensar um bocadinho mais. Até porque comecei a ter esses exemplos, percebes? De companheiros que não estavam preparados para o pós-carreira e foram abandonados pelo desporto e não conseguiram ultrapassar isso. E sempre o que eu me preparei foi: não quero ser abandonado pelo meu desporto, quer dizer, dei tanto e ele deu-me tanto e agora vamos terminar assim? Ok, Não quero então vá. terminar assim. As perguntas que eu te vou fazer, um guião de perguntas, não quer dizer que haja uma ordem cronológica. Acima de tudo, são questões que eu fui aqui colocando e que me parecem pertinentes, e que vamos aqui debatendo algumas. Primeiro, a partir do momento qual é o momento em que tu entendes que estás vocacionado para o futsal? Que é esta a tua, não é emprego, mas que é esta a tua verdadeira dedicação e que vais fazer vida do futsal? Olha, parceiro, isso leva-me muito uma das primeiras entrevistas que fizeram dos meus companheiros no Benfica, em que o Pedro Costa disse: o Ricardo nasceu para praticar desporto, seja ele qual fosse, com futsal, futebol, o que fosse, com o pé, ele nasceu para isto. E eu, na verdade, comecei a sentir isso já um pouco antes disso, em que, obviamente, com trabalho, com toda essa dedicação que temos que ter, obrigatoriamente, ser exigentes connosco mesmo, mas que o dom, que aquela percentagem de sorte que eu costumo dizer que há uns 5 a 10% de sorte no desporto, em todos eles, apesar de muito trabalho, dedicação e tudo, necessitas daquela pontinha de sorte. E eu também tinha essa pequena sorte, essa pequena estrela. Então eu, por volta dos meus 21, 22 anos, em que começou tudo a fluir tão rápido, obviamente que eu desde pequeno sempre quis foi jogar futebol, depois houve a transição do futebol para o futsal, mas sempre foi. Eu não escolhia, eu era escolhido. Eu Certo? acho que foi isso que eu senti, que eu era escolhido pelo desporto. Adorava jogar todos os desportos, não tinha qualidade para todos, né? Não, Isso, certo. isso, Falaste aí em 20, 21 anos. sim. Com 20, 21 anos, tu já entendes quais são os teus pontos fortes como atleta? Não. Tira a parte técnica, tira a parte física. O que é que tu pensavas? Sou Jogar, líder, não sou líder? jogar. Jogar. Nem te preocupavas com mais nada. Eu vou ter uma coisa, eu ainda hoje tenho muitas discussões, debates com o meu irmão mais novo, que agora neste momento não está a jogar futsal, ele jogou futsal até há 2 anos atrás. Sim. Agora virou a vida dele Está numa experiência para nova. outras coisas e desejo-lhe sorte. Mas nós tínhamos muito debate disso porque chegávamos a um ponto em que
e eu mesmo sentia que estava a ser exigente demais com ele. Porque tudo aquilo que ou todas aquelas etapas que nós vamos passando como jovens, né, que, como eu estou a dizer agora, primeiro só queria jogar, depois começava a pensar que no futsal ou no desporto só pagavam bem a quem marcava gols e era decisivo e eu queria era ser decisivo, e depois começavam a dizer que tinhas que com esta 24, 25 anos já tens de começar a ser um jogador mais completo e não só atacante, e eu comecei a trabalhar para ser um jogador mais completo, e depois que só és bom se fores para a melhor liga do mundo, e eu quis ir para a melhor liga. Aliás, eu fui atrás do que era Isso mesmo. etapas, né? E eu, como meu irmão mais novo, o que queria era que ele não tivesse que passar todas essas etapas. Eu queria aglomerar tudo para que ele, aos 20 anos, 19 anos, já começasse a pensar da forma que eu pensei depois de 10 anos de carreira. 10 anos à frente. Então, Certo? se não reconhece nenhum ponto forte, digamos assim, daqueles que nós hoje muito se fala nas competências dos jogadores, o que é que eles podem. Porque nós, quando acabamos a carreira, estamos. Não te esqueças que vais dizer. Nós hoje falamos muito das competências. Há quantos anos jogas futsal? Fui há 12, 13. Há quantos anos começaste a ouvir competências? Há um ano ou dois, o máximo. O Por máximo. isso, por isso. Hoje é uma palavra muito. Hoje em dia, toda a gente que dá uma palestra, toda a gente que dá Tudo é soft formação, skills, tudo é hard skills, tudo é assim. Mas pronto, mas é verdade. Então, eu falo de ponto forte, que tu dizes que só pensavas em jogar. Então diz-me pontos débeis que o Ricardinho tinha. muitos. Eu não acho que ser egocêntrico seja um ponto débil, não, longe. Até Nós, porque nós, nós esportistas somos já o muito somos, certo? egocêntricos, Sim, obrigatoriamente, porque nós queremos trepar na vida, queremos chegar o mais longe possível, e o chegar o mais longe possível é querer ser melhor que. certo. Por isso, ao ser melhor que, por mais que tu queiras ajudar o teu companheiro, tu queres ser melhor para ganhar mais e marcar mais e fazer mais. Tudo mais, Obviamente queres ganhar, esse é o certo. objetivo, mas o jogador tem aquele sentimento de, ora bem, se a gente ganhar, eu quero ganhar, mas se pudesse eu marcar 7, melhor, não é? Eu tenho aquela sensação. E sim, isso que eu penso tu Agora, com 20 anos, com 30 e uns quantos, não, já não, passa. com menos, com 26, Ou com menos. 27 já começas a pensar de outra forma e tal, mas isso com 20 Ok. anos não queres saber disso, queres chegar é que no meu ponto eu chegava ao meu bairro, não é? E eles, e mais 13, e eu, já sabes como é que é. Quando não marcavas, depois chegavas ao bairro e estavas em casa da mãe e não querias que ninguém te visse. Claro, mas é verdade. Não, mas naquela altura tinha muitos pontos negativos. Primeiro, era um bocado demasiado ligado à família e não me focava tanto no que era o meu objetivo, que é Ok. eu queria ser desportista, eu queria ser o melhor, mas não queria deixar a minha família, né? Não deixar, digo, não me preocupar, eu preocupava-me demasiado com a família e desfocava muito do que era o meu objetivo. Aliás, em toda a minha carreira eu perdi muito dinheiro, muitos jogos da seleção, Certo. muitas outras coisas que por termos familiares, por se calhar não me focar tanto no que era o meu objetivo, que era ser jogador, e quanto mais eu me focasse ali, mais eu ia poder ajudar ali. E eu andava meio repartido. Sim, mas Então, estás a falar de ajudar do ponto de vista mais financeiro, digamos, não é? Mas não só, não não só, só. não só. Ok. Apoio emocional, o estar mais presente, né? Eu criei o meu irmão, por exemplo, Sim. até aos 4 anos e depois dos 4 aos 14 via-o esporadicamente, né? Ok. Então, afinal de contas, sentes a falta daquela pessoa que teve contigo. Mas virando para o campo mais do que é o desportista, demasiado focado em ti, o pensar só em ti, né? Sim. Porque é que, porque é que eu sou um símbolo e porque é que vem outro e joga mais tempo que eu, ou porque é que o outro vem e porque termina em in, ou porque é brasileiro, ou porque é Sim. espanhol, ou porque ganha mais do que eu. Essas coisas todas muitas vezes até desfocam do teu objetivo. Eu acho que isso não é importante. E tu achas que melhoraste em relação a isso? Não, eu acho que eu apaguei isso completamente. Apagaste? Mesmo. Apaguei completamente. Já há uns anos para trás, E como bastantes e anos. como é que foste lidando com isso? Com essa melhoria desse tipo de comportamentos que vias que eram menos positivos e foste Isso, aprendendo a lidar com eles? E como isso tu disseste, ajudou muito, Cari, ajudou muito. Eu comecei-me só a focar no que não que era necessário. Eu já não queria saber, ou já não me importava saber eh, se aquele vinha porque vinha dali, porque ganhou mais, ou porque fez isto. Não, cada um é a faz o seu típica frase contrato. do o que controlas é o que tu dominas e é o que tu tens que fazer. É o teu foco. O meu foco era treinar mais do que os outros, tentar fazer mais tempo que os outros, tentar fazer em melhores condições que os outros, todos, outros, não digo os meus companheiros, digo Sim, todos, sim, sim, todos. porque o meu objetivo era
quando olhassem para a tabela lá para cima, que eu estivesse lá. Eu queria chegar lá. E eu acho que com o tempo consegui chegar lá. Agora, comecei a desfocar ou a desinteressar-me disso que não me ajudava, só subtraía. Nas minhas Certo. coisas, Sim, sim, sim. nas minhas condições, só me subtraía. Então fui tentando focar nisso e fui vendo com o tempo que, afinal de contas, quanto mais vais ganhando, também mais te vão pagando, também mais te vão ajudando, mais É um atenção ciclo tens em vicioso ti. pela positiva. Exatamente. E em que tu te habituas e que muitas vezes te prejudica que é a parte do quando terminas estás preparado Para. Ok. para que as luzes se apaguem, para que sejas este era muito bom. Certo. Enfim, Sim. sabes? Em que um dia queiras falar de algum assunto e que tenhas que ser tu a chamar ou a mandar uma mensagem, sabes? Certo. Olha, o episódio da tua mãe em relação à chapada. Diz-me só assim, muito rapidamente, o que é que isso significou para ti? O que é que levas essa chapada mesmo na Só, cara, que às vezes uma pessoa tem que levar não a nível físico de agressividade, digamos assim, mas às vezes precisamos delas bem dadas para acordar para a vida. E o que é que isso provocou em ti? hoje em dia, fisicamente, já nem podes fazer isso, né? Porque os filhos Sim. chamam a polícia e tu é que vais, tu é que não vais preso. Ah, estamos a falar de há muitos anos atrás, né, em que a vida se vivia e se via de outra maneira. Hoje em dia, um filho qualquer que o pai lhe levanta a mão já faz queixa sobre o pai, né? E eu via aquilo como uma educação, né? Ok. E naquele momento o que eu senti foi vergonha, confesso, porque estava a levar um estalo da minha mãe quando eu supostamente estava a querer dar as melhores condições à minha família, né? Para ela aceitar aquele dinheiro que estava ali, nós não Sim. tínhamos nada, aceita, está aí, e ainda leva um estalo, manda embora o presidente de um clube que me quer fora de casa, da minha casa, Certo. do bairro, né? E eu fico naquela situação de não estou a entender nada, né? Não estou a entender nada. O que é certo é que isso, para mim, não só para mim, mas para a educação que eu também dou aos meus filhos, Sim. foi muito importante, porque hoje em dia, tu sabes muito bem que podem te prometer mil coisas, mas se não tiver assinado, amigo, não vale Vale o nada. qual. Hoje Sim. em dia, Sim, vale sim, muito sim. pouco, vale A muito palavra é pouco. muito pouco, assim. Pois para a minha mãe e para os meus pais, ainda continua a valer muito, né? E por mais que eu muitas vezes até lhes tente explicar hoje em dia, digo, vês, olha, aquela Não, mas eles é que prometeu-te e estão não bem. te... E eles Não, dizem, os erros deles a mim não me interessam. não me interessa isso mesmo. A mim interessa-me o que eu digo, o que eu vejo e como eu faço. O que é que vale para mim? Para mim vale a minha palavra. Eu sou a minha palavra e eu digo sempre. Mas hoje em dia não é assim. Hoje em dia não assinas o papel. Não Yes. quero Mas saber. não, eu vivo de consciência tranquila. Eles não. Porque eles vão Ok. dizer uma coisa com a palavra e vão assinar com outra. E eu que tento passar também, não só para os meus filhos, mas também para mim no dia a dia. Porque eu Sim, sim, treino, sim. porque eu dedico-me, porque quando vem alguém para falar comigo e eu tento dar a minha palavra, eu tento não falhar, acima de tudo. Sim. Apesar de, às vezes há circunstâncias que nós não As podemos vicissitudes controlar, da né? vida, é isso mesmo. Mas, acima de tudo, ao máximo tentar educar que tudo é um ciclo, tudo é uma aprendizagem, certo? E aquilo para mim foi uma aprendizagem de se dás a tua palavra, não a mudes. Se estás convicto em que tens de tomar uma decisão, pensa bastante antes de a tomares, Antes de porque decidir. quando a tomas já não há regresso, Certo. certo? E terceiro, é a tua humildade. A tua Sim, essa humildade não de tem quê? preço. A tua humildade de quê? De aprender com o teu erro, porque eu aprendi com esse erro, não o voltei a fazer. Aprender que na tua vida, quando cada vez que vais dando passos para a frente, para trás, esquece, já não existe. Já não Porquê? existe. Porque a tua decisão foi tomada para o futuro, para a frente, e a palavra, né? Foi o acordo que nós tomamos. Isso ajudou-me bastante e ainda hoje em dia consigo ter algumas situações em que já vivi que muitas pessoas fazem o contrário e eu tento dizer, olha, mais do que dar-te um conselho, eu digo que lê o meu livro, que Sim. dentro do meu livro tem lá uma parte específica para isso. Se puderes aprender com isso, eu aprendi muito cedo. Se puderes aprender, ainda vais a tempo. Sim, quanto mais cedo, melhor, sem dúvida. Ainda vais a tempo. Mas foi Ok, parceiro. uma boa lição de vida, sem dúvida. Olha, mudando aqui um bocadinho, sabes que és o ídolo de muitos jogadores, não só do futsal a nível do desporto, mas o que é certo é que tu um dia também tiveste os teus ídolos, não é? Bastante. Acredito. O que é que retiraste dele? O que é que viste neles? Quais foram? uh, não quero usar as palavras competências, porque já disseste que é uma palavra que é muito recente,
mas o que é que eles tinham e que tu que te revias neles e que faziam sentido para ti. Porque eu acho que não é só o nível técnico, o nível tático, é muitas vezes a postura que os jogadores têm hoje em dia, a forma como estão em campo, a forma como se cumprimentam. E isso acaba por nos levar a gostar deles. A minha ideia é tentar perceber que tipo de jogadores ou quais eram os teus ídolos e porquê é que eram os teus ídolos. Eu acho que tudo na minha vida, todas as decisões, todas as etapas que eu fui passando, foi tudo exatamente por etapas. Ao início tu vais gostando do jogador porque marcou aquele golo, ou porque faz aquela finta, ou porque não sei o quê, mas afinal de contas tu com o tempo começas a tirar, hum, não vou dizer proveito, que não é a palavra certa, mas começas a tirar conclusões e coisas de jogadores que tu dizes. Isto é a atitude de um desportista que eu gosto. Certo. Ou de tentar separar uma briga, eu já briguei com jogadores, de tentar não ouvir o que o adversário diz, e eu já ouvi muitos insultos e respondi aos insultos. Todas essas coisas tu vais tentando evoluir. Obviamente que tu estás com as pulsações a 300 a hora e há momentos em que tu não consegues controlar. Adorava eu poder controlar as minhas pulsações em todos Sim. os momentos, né? Nós mesmo já vivemos isso sendo Sim. rivais e sendo companheiros, né? Em que tu vês situações que dizes, é possível evitar isto? Não ouvir isto? É possível isto? Mas pronto, então na vida tu vais aprendendo. Por exemplo, eu ao início eu adorava o Ronaldo Fenómeno por causa daqueles dribles sem tocar na bola e eu só queria era fazer aquilo todos os dias, treinava aquilo. Quando comecei a ver o Figo a fazer as pedaladas, né? Eu comecei a tentar fazer aquilo, mas afinal de contas começas a evoluir também, não Sim, só sim. como jogador, mas também como homem, vais aprendendo, vais dando valor a outras coisas, não só ao que é técnico. Eu tive o Falcão do futsal como ídolo, mas acima de tudo, já tive jogadores do basquete, jogadores do ténis, adoro o Federer, muita gente gosta de Nadal e eu adoro o Federer pela postura dele, mais do que Certo. ganhar, ganha Sim, muito, sim, isso mesmo. mas sabe ganhar, Certo. que é o mais difícil. Porque na vida, tu perdes tantas vezes que quando ganhas, quando tens aquela ansiedade de ganhar, que quando ganhas, É a é fúria, agora, é agora, vou sim, é explodir, vou agora. responder àquele, aquele que me mandou aquela mensagem, aquele que me respondeu aquilo no jornal A Bola ou Record, não é? Só Sim, sim. pensas no mal, só pensas no mal. E não vives. E pelo que o Federer foi um dos esportistas que eu via que ele não vivia para responder, ele vivia para desfrutar. Então, Certo. quando ganhava, ele dizia: trabalhei tanto para isto, É levantava, verdade. agradecia a toda a gente, vamos para casa que em casa estão as pessoas que eu gosto para festejar. Por isso, Ok, quando sim. fomos campeões da Europa, eu quando chegamos a Lisboa, não é, para Já lá ser vamos, recebido, sim, diz. eu passei diretamente para o Porto, porquê? Porque a coisa que eu mais queria era viver no meu bairro, o meu top da carreira, que foi ser campeão da Europa Portugal. E estar no Certo. meu bairro, de onde eu vim, com aquelas raízes. Mas acima de tudo, o meu conselho que eu ia dar antes, para não perder a linha, mais do que ter ídolos e exemplos de desportistas, temos que os ter para manter uma linha, não para ser como eles. Não, não, longe disso. Porque muita gente assim, eu quero ser como o Ricardinho, ou eu quero ser como o Ronaldo, ou eu quero ser como o Cari. Isso Não, está tu és tu errado. agora. Porque tu nunca vais conseguir ser. A minha mãe diz sempre assim: as pessoas não mudam. As Revela-te. pessoas, as pessoas com o tempo revelam-se, né? Certo. Tu és uma pessoa, ora bem, agora estou com este meu amigo é mais calmo e eu vou ser mais calmo. Agora este meu amigo é mais risonho, eu vou me rir mais. Não, tu não consegues, porque tu, com o passar do tempo, voltas à tua zona de conforto, Sim, que é o sem quê? dúvida, sim, É sim. seres tu mesmo, né? Claro. Então o que eu digo é, tentem aprender dos ídolos, aprender das referências, mas não queiram ser igual a eles, porque é impossível, ninguém é igual a ninguém. Não, ninguém gosta, sim, sim, A sim. minha grande referência foi o Falcão no meu desporto e eu queria chegar ao patamar dele. Eu dizia assim: Dele, este homem diferente. faz isto, ele chegou a este patamar, será que eu consigo chegar lá? Eu quero chegar lá. Ele ganhou 5 vezes, eu quero tentar ganhar uma. Quando ganhei uma, disse: quero tentar ganhar duas. E fui tentando ir atrás até que ele. Onde é que foste buscar, desculpa te interromper, onde é que foste buscar essa intensidade e a forma como o falas, até porque já ganhaste muitas vezes, acredito que ainda queres ganhar mais, mas essa não é uma Enquanto obsessão, jogar, quero ganhar sim, sempre, mas mesmo que seja no clube do bairro. é uma obsessão mesmo por ser o melhor. E não sei se, Exatamente. deixa-me só dizer, não sei se te lembras de tivemos uma reunião quando foi da seleção e que eu disse vimos o filme, ou aquela curta-metragem do Kobe, e que eu disse que nunca quis ser o melhor, eu quis melhorar. Todos os dias Exato. queria melhorar um bocadinho. Mas tu tens essa vontade, as ganas, como se diz, de ser o melhor, pá. E onde é que tu foste? Eu.
Qual foi o momento em que tu percebeste isso? Não, eu quero mesmo Eu estar disse lá em assim, cima. eu vou-te explicar. Eu acho que também foi um pouco o que foi a frustração do futebol, não é? Porque eu quando cheguei ao futebol e me cortaram aquele sonho, eu não escolhi o futsal, né? O futsal tive a sorte de a Carolina ter visto em mim algo que Sim, muita gente não viu, ou que só viram mais tarde. E, e eu quando eu cheguei, a Carolina disse que eu podia ser uma bomba, ou que eu podia ser a grande referência. Nós jogámos na altura contra o Miramar, um jogo, nós estávamos nos juvenis, e nós jogámos um jogo amigável com os séniores, e aquilo começou a pegar fogo, né? E estava o Coco, o Rogério, o André Lima, o Ivan e tal, e nós estávamos a dividir o jogo mesmo ali durinho, e eles no começaram pau. a dar pau. Claro. E nós sempre a jogar, nem respondíamos. Nós fomos jogar 3 semanas depois a final com o Sporting de Júniors, que fomos campeões, e ela disse-nos assim no balneário: vocês jogaram contra os atuais melhores e referências de Portugal, mas Yeah. vocês são o futuro de Portugal, vocês são o futuro do futsal. E tu começas a guardar todas essas informações, não é? E depois começas a dar passos firmes em que vais para o Benfica, em que vais para ali. E quando começas a ouvir com tanto trabalho, com tanta dedicação, com tantos treinos, com tantas referências, com tantos jogadores, e todos começam a passar-te essa informação de que tu realmente podes. Percebemos, uma coisa é ouvir, outra coisa é sentir. Espera, é o que eu te vou dizer, que eu vou lá chegar. Em que tu, em que tu ouves de tantas pessoas, tantas referências, que tu podes lá chegar, que tu começas a acreditar 20 vezes mais naquilo que tu queres. Porque eu digo Ok. assim, eu quero ser o melhor, eu vou treinar mais, foi que foi logo as primeiras coisas que eu te disse, eu quero treinar mais que os outros, melhor que os outros, se for possível, para ser o melhor. Mas se ainda por cima eles mesmos te passam essa informação, Ah, sim, está tudo. não Tens tudo é? na tua mão. É a É mesma coisa só que tu tens executar. a presa ali e te dizem tu és o melhor e ainda te dizem ataca que tu és o melhor. É impossível, não é? Como Sim, sim, sim. a tal história típica dos treinadores que tu estás na aula e vai, encara, vai. Sabes? Tu começas a Já, acreditar já. que até és bom, até pode ser fixo, mas normalmente vais para Não cima, né? interessa. E eu comecei a sentir isso. E depois as palavras também do Olímpio, né? Que desde já lhe mando um abraço, já sei que está melhor, né? Sim, já, já. Graças a Deus. Começas a sentir que não só de parte de ti, porque eu disse assim, caraças, eu não consegui ser referência no futebol porque me cortaram as pernas, mas eu aqui não vou deixar que me cortem as pernas, eu quero mais, e quero ser referência, quero ser o melhor, e nunca tive esse temor a dizer, eu quero ser o melhor. Eu lembro que a primeira vez na altura em que um jogador português saiu nos melhores do mundo, foi o André Lima, que saiu em 130 e tal, na altura ainda saiu uma lista gigante. Sim. E nós estávamos em conversa e ele disse: ah, pequenino, é miúdo, que ele chama miúdo, é miúdo, já estou em 130 e tal. E eu disse: um dia eu vou ser o primeiro. Eu tinha Sim, 19 sim. anos ou 18 anos, um dia eu vou ser eu o primeiro e tal. E ele: tens muito trabalho ainda, eu sei que vais ser o melhor, mas ainda vais ter de trabalho. Eu disse: não, tu vais ver e tal. E eu sentia dentro de mim, e sinto, ainda hoje as pessoas me perguntam. Outro dia eu terminei, eu não ganhei o melhor do mundo, ganhou o Ferrão, que eu dou-lhe já os Certo. parabéns também desde aqui. E não sei se foi o Ortiz, foi alguém que me disse, não te preocupes, isto, a vida é assim e tal. Eu disse, não me preocupe, eu já estou a pensar quando é que eu vou ganhar. Que eu já quero pensar como é que eu vou ganhar, como é que eu posso ganhar. Aí para uma equipa em que possa ser campeão da Europa, em que possa ser campeão, em que eu possa estar das melhores condições. É top, isso mesmo. Eu estou a pensar já, obviamente ganhou, parabéns, eu Sim, aplaudo. Foi isso como quando eu mesmo. ganhei. Eu quando ganhava, Claro. eu dizia assim aos meus amigos, meus amigos até me gozavam, quer dizer, nós ganhámos, eu festejava, parabéns, cara, conseguimos e tal. E agora, para o ano é que vai ser? E eles, mano, acabaste Já. de ganhar o melhor do Para. mundo. E eu disse, sim, mas para o ano é europeu, do europeu depois aquilo vai ser difícil porque eles também vão jogar a Copa da América. E eu já estava a pensar, como é que eu posso ser outra vez? Se eu não for, cari, somos bilhões. Tu Sim, sabes o que é alguém, ser. alguém Tu, adora o teu tu, lugar. sabes, tu sabes o que é ser o primeiro de milhões? É magnífico. Sabes o que é ser o segundo ou o terceiro de milhões? É muito bom. É Aqueles muito que bom. dizem, segundo, pronto, olha. Não, é Não, longe disso. muito bom, é maravilhoso. Claro que sim. Só está na lista é maravilhoso. Agora, eu acho que as pessoas não têm que ter medo a querer. Uma coisa é tu exagerares, é estar ali e dizer, tu não estás. Não, isso não me vale. O que me vale é, eu consegui. Isso é Ok. diferente. Eu consegui. E eu quero continuar, e mesmo que não ganhe, eu quero dou os Estás na parabéns luta e sempre. a trabalhar sempre. Até o dia que deixar de jogar. O dia que deixar de jogar já não posso. Aí já não posso ganhar. Já lá vamos. Olha, não chamo aqui, peço ao meu amigo Carlitos para te fazer uma questão.
Grande Carlitos, pá. E vamos continuar até que depois aqui a mensagem do Carlitos, ok? Parceiro, se a vires também, Vou tentar, é que está aqui vai tentar. centenas de mensagens, pá, eu não estou a Sim, conseguir mas responder a não, sim, todos. a Mas mando já um ideia é... abraço a todos que estão a mandar mensagens, obrigado, as palavras para mim, para o Cari, para o futsal, para todos os esportistas. Nós estamos aqui a dar a cara, mas há milhões para trás que com certeza estão aqui também a ver a entrevista e que foram grandes referências para nós, grandes companheiros, continuam a ser. E acima de tudo, mando um abraço a todos neste momento difícil, que fiquem em casa. Eu sei que é difícil, mas vamos ter tempo para valorizar ainda mais aquilo que valorizávamos, mas que valorizávamos menos, se calhar. Obrigado, parceiro. Olha, Nada. vamos então aqui a uma das reflexões que agora, ao longo dos 3, 4 anos, tenho vindo a sentir, que é o tal plano A e plano B que todos falam e que muitas vezes escapa aos atletas. Eu sei que não tens um plano B especificamente, mas tens uma atividade que fazes fora do futsal, que é Tem algumas. uma assim que... Isso é mesmo, é essa que eu queria lá chegar. Isto porquê? Porque a malta que é desportista, ainda há muitos atletas que, mesmo com a idade já avançada, que entende e acha que ter outra atividade é desviar o foco do plano A, que é a atividade desportiva deles. E é aí onde eles se cingem a sua atividade, sabes? E estamos aqui a falar de dois tipos diferentes de atletas. Um que é o atleta normal de futsal, que ganha o normal dos valores que nós sabemos, Certo. e que hoje em dia se está a ver aflito por causa desta situação da pandemia. Mas a minha intenção é, será que Vários, ter não uma só esses. atividade extra, eu acho que não é retirar o foco, antes pelo contrário. E o que é que te fez, neste caso com o póquer, desviar um bocadinho do foco do futsal? Não quer dizer que tenhas perdido, longe disso, mas tu és um caso, e porque eu acho, e não quero estar aqui a cometer nenhuma inconfidência, nem algo que possa ser mentira, que é, tu abraçaste o póquer de uma forma interessante. Não te vou dizer profissional, mas com atitude e querer. E Agora quase que diria que era profissional, desde já te digo. Pronto. E a questão é essa, ou seja, qual é as tuas palavras em relação a isso? Se entendes que é possível ter uma atividade extra, Eu falo muitas vezes nisso, que é, por exemplo, eu agora já não tenho bares, mas antes tinha um bar e um restaurante e viajava muito para estar dentro do que era o restaurante, o bar, como estavam a ir as coisas, o que é que falhava. Estás-me a ouvir bem, certo? Estou certo, perfeito. Se falhava alguma coisa, o que é que faltava, convidar as pessoas para ir lá e tal. Passar um bocadinho, não esqueças do que ias dizer, só aqui com a mensagem do Carlitos. Ok. Era jovem e lembro de vir viver para Lisboa e estávamos todos os dias na luz. Não houve deslumbramento. O que te trouxe é esta mudança a nível pessoal. Olha, foi o maior Desculpa desafio da minha... interromper-te a nível do que estavas a dizer. Não te preocupes que eu não me esqueço. Ok. Não, foi o maior desafio da minha vida, foi esse. Tu pensa num miúdo de 16 anos, em que, para quem conhece o Porto, tinha ido até aos 16 anos, acho que umas 10 vezes aos centros comerciais grandes, Certo. umas 10 vezes em 16 anos, em que pouco saía do bairro, em que queria ir ao Rio de bicicleta, eu lembro-me perfeitamente, tinha mais, ai filho, não, que é muito longe e tal, e estávamos a falar de uma coisa de 10 minutos, e sair do pé do irmão que criou, de um irmão problemático, hoje em dia, graças a Deus, já está bem, Está tudo bem. da beira dos pais, em que éramos e somos uma família bastante humilde, não só de coração, mas também de questões económicas, e ir com 16 anos para Lisboa, viver com dois jogadores do Porto, com o André Lima e com o Arnaldo, o maluco do Arnaldo, em que tinham as suas vidas mais ou menos feitas. O André Lima tinha na altura já 33 anos, se não me engano, o Arnaldo ainda era mais jovem. E só poder viajar ao final de semana ao Porto, não é? Com eles de carro, porque o dinheiro era pouco e ia todo para a família, né? E começar a viver numa coisa, numa ilusão, né? Que eu comecei
a conhecer algumas pessoas, alguns amigos, outros não amigos, a vida também te Sim, sim. faz aprender com isso, em que começas a ser o maior, o jogador do Benfica, o ídolo, o futuro e tal, e leva para aqui, leva para a noite, e vai para o outro lado, e vai para não sei o quê, e tens que manter o foco, né? E o meu foco, acima de tudo, não era nem sequer naquele momento, com os 16 anos, eu queria desfrutar, queria jogar, obviamente, mas naquele momento o meu foco era ganhar dinheiro, não falhar com a minha família, porque esses 1500 euros que eu ia ganhar na altura eram muito importantes para a É muito família. importante, certo. E obviamente que, para mim, e o Carlitos sabe muito bem que eu via todos os jogos do hóquei, do handball, do basquete. Os jogadores de basquete pegavam a mim, parecia uma bola, né? Andavam a passar um para o outro ali a brincar. Os do hóquei é a mesma coisa. O Carlitos, o Neves. Eu ia ver treinos do Panchito. O Panchito, na altura, ainda nos últimos anos, estava ali a jogar. Eu ia para lá para os treinos ver os treinos, não? Andava ali uma temporada, se eu era maluco. Mas Certo. aquilo era a minha família. Era ali Sim, que eu me sim, sim. sentia bem. Era ali, aquilo era a minha que conhecia tudo. Conhecia todas as pessoas. O da agora não me lembro do restaurante, o Cantinho Vermelho, do Pedro, do Reds, Café. Epá, eu estava em tudo, até as pessoas da Média Marca já me conheciam, que eu ia à Média Marca 30 vezes no mesmo dia, né? Que Certo. era o meu passatempo, era aquilo, era andar ali, aquilo era a minha vida. Mas aquilo fez-me aprender muito, fez-me aprender que o clube, que um desporto em si, não é só aquela modalidade, não é só tu, como é que eu te vou explicar? Tu não vives só o que é a tua modalidade, o futsal. Nós, por exemplo, nós ganhávamos, mas se o basquete perdia, nós ficávamos tristes porque o basquete Ok. perdeu. Sim. Porque tinhas lá companheiros, tinhas lá amigos. O que é que aquilo me fez ou me acrescentou na minha vida, na minha pessoa? O valorizar os demais, o valorizar o carinho e a amizade que tens por outros atletas, o valorizar o trabalho dos atletas. Porque eu via atletas a treinar a semana toda incrivelmente e chegavam ao final de semana e perdiam. E via a frustração e eu dizia, eu não quero Sim, pode passar por acontecer isto. comigo, né? Isso mesmo. Claro, eu não quero passar por isto, eu quero trabalhar mais e bem e ganhar, que é Claro. difícil. Não quero estar na bancada como eu estava muitas vezes a ouvir, este, olha para este, nem corre, não sei o quê. E eu via a semana toda treinos do rapaz e Sim. dizia, como é que as pessoas conseguem dizer estas coisas da Não tem bancada? noção. A Certo. gente Mas não entende, interessa. a gente entende. É Mas isso. acima de tudo, o que é que isso me trouxe? Fez-me mais homem, fez-me valorizar mais coisas dos atletas, fez-me ser mais intenso e fez-me valorizar o quê? O trabalho diário. Ok. Porque eu via pessoas, um deles até era do basquete, dava muitos problemas, eu não sei se o Carlitos se lembra, que era o Terrace, se não me engano, era um alto, que mataram a família e tal, e eu andava com ele para todos os dias. Agora imagina, o meu inglês naquele momento era, né, do bairro, aquele Sim. do Yo, come on, papa! Se hoje em dia não é perfeito, imagina naquela Na altura. altura, meu Deus. E andar no Colombo, um miúdo de, Um 19, pequenote grande. de 20 anos com 1,67 m e o outro de 2,10 m ou 2,5 m. Jesus. E eu andava ali com ele para acalmar, porque ele era muito nervoso e eu andava sempre com saudades da família. Então eu fazia-lhe companhia e ele fazia-me companhia a mim, estás a perceber? Certo. E agora estamos a falar de um jogador dos Estados Unidos em que a cultura dele não tem nada a ver com a nossa, Completamente diferente. em que o ideal de vida dele não tinha nada a ver com o meu, porque ele queria era ganhar dinheiro para ir para o país o quanto antes pudesse, e porque tínhamos totalmente ideais diferentes, mas ao mesmo tempo conseguimos complementar e Comentar valorizar-nos. um ao outro. Então eu acho que essa fase da minha vida foi essencial. Por isso é que eu sou muito grato, não só ao clube, mas aos atletas, e cada vez que os vejo, tento sempre mostrar-lhes o carinho que eles me deram no momento em que eu, sinceramente, andava um pouco, não vou dizer perdido no Não é mundo, perdido, sim, mas mas que acabava de chegar a um mundo que não era o meu. que não era o teu, certo. Ok, perfeito. Obrigado, Carlitos. Nada, obrigado eu, Carlitos. E outra coisa, para terminar o da bocado, o foco. Tu podes ter, obviamente, uma outra coisa para fazer, ou uma outra modalidade que gostes, um empreendimento, um outro trabalho. Eu acho que tudo é compatível desde o momento em que tu passes mais e valorizes mais aquilo que é o teu principal rendimento, Sim, 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 sem dúvida, sim. certo? Obviamente que eu entendo que há muita gente que, infelizmente, ainda no futsal, que ganha menos dinheiro a jogar do que no trabalho. Eu Certo. entendo. Mas eu também entendo que eles amem mais jogar futsal do que estar naquele trabalho, Sem dúvida, não é? certo. Isso mesmo. Mas o que é que lhe garante a estabilidade? É o É o trabalho. trabalho ou é o futsal? Pá, eu É o acho que é o trabalho. trabalho. É o Claro. trabalho. Então, se eles têm que estar
na minha opinião, têm que conseguir dar mais no trabalho para não o perderem, né? Porque o futsal não lhe vai dar tantas garantias. Uma coisa é que ele tem o Não, amor ao e até futsal que dá. e a dedicação ao teu amor, tu vais conseguir sempre dar mais, Sempre. Certo. certo? É o que eu digo. Uma coisa é que tu queiras ser engenheiro e vamos ser engenheiro e te metam a jogar futsal. Tu vais jogar futsal por dar dinheiro, mas o teu amor vai-te sempre te levar para ali, porque é aquilo que tu mais gostas de Mais fazer. gosto de fazer. No meu caso, foi muito simples. Eu comecei a gostar do póquer através de Miguel Almeida, na altura do Benfica, Sim. que ele já jogava há muitos anos atrás. E eu comecei a me interessar porque era um jogo em que conseguias reunir todo o tipo de pessoas, seja rico, seja pobre, seja com Sim, que sim. tem, desde o momento em que eles entrem e se sentem na mesa, ali são todos iguais. Tu podes Não, ser. não percas o raciocínio, que é para depois complementares, que é o que é que o futsal, o que é que transferes do futsal para o póquer e o que é que o póquer te dá para o futsal. Porquê? O futsal é um jogo há muito jogo de 1 para 1 em que tu tens que enganar o teu adversário. Uhum. E no póquer há bluff. Não é a mesma coisa. Mas e É complementas mais com o que vais agressivo dizer. ainda. É mais Pronto. agressivo ainda, Complementa o que exatamente. estás a dizer e com isto que eu estou a dizer, que é o que é que o que é mais Uhum. valia de um e que, acrescenta, e que consegues acrescentar no outro e vice-versa. Certo, vou-te complementar. E começámos a jogar muito nas viagens que íamos para o Porto. Na altura havia muitas equipas do Porto, não era o Coimbrões, na altura até o Mocidade da Rábida, ou a Pendurada, tínhamos um montão. Parecer. Certo. Exato. Esses já são os míticos. Desculpa. Não. E começámos a jogar. O Miguel, claro, no início limpava-nos a todos, e ainda hoje limpa, porque ele é um grande craque, Sim. mas na altura já nos limpava a todos. E eu começava a ver, e ele começava a mostrar as cartas que não ganhava com as melhores, e eu deitava as melhores fora, e comecei a perceber que aquilo, o jogo, não era só jogo, que havia estratégia, Certo. que havia jogar. É porque no póquer, tal como no futsal, tu jogas contra um rival, ou muitos, estás numa mesa. Tu imagina-te num jogo de futsal contra 6 equipas, em que uma defende a zona, a outra defende individual, o outro faz troca Não, e o estás outro sempre a adaptar. tens que te Sim. adaptar contra o adversário e como está o torneio, se estão a jogar agressivos, se estão a jogar em bluffs, se há um que reisa muito, se há outro que reisa pouco. Depois tu tens que te adaptar a isso, em que tens que estudar. Eu, por exemplo, infelizmente, com este problema que estamos a ter, felizmente estou a ter muito tempo para estudar. Ok. E estou constantemente a aprender, é como no futsal. Hoje em dia estamos a falar das competências, Certo. 20 anos depois de estarmos no futsal, né? É verdade. E estamos a falar de oradores que há 10 anos atrás não falavam nem sequer do que era competências, Nada, zero. Sim, 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 né? sim. Por isso, o que acontece? Constante evolução, constante aprendizagem, adaptação, e aqui é igual. Então o que é que eu faço? Eu tento passar do futsal para o póquer e do póquer para o futsal essas adaptações. Eu quando vou jogar contra uma equipa, jogo contra uma equipa, jogo contra o Barcelona. O Barcelona já sabe o que é que eu faço. Eu já não tenho como esconder as minhas armas. Eles sabem Certo. que eu sou canhoto, eles sabem que a bola, a voleia deste lado vou ser eu que vou chutar. Quando é eu encarar para um que eu dou na diagonal ou vou para o lado. Então eu tenho que constantemente me adaptar. Que é o quê? Certo. Que foi o que me fez o Velasco, por exemplo, há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás começou-me a meter a jogar mais a organizar do que a encarar. Porquê? Porque eles já vinham tão preparados na defesa 2-2 para me defenderem a ala, em que eu Certo. comecei a organizar que eles iam. Então, mas ele não encara, ele está atrás, só dá passos para o pivô e este é que está a encarar. E começavas a mudar-lhes o esquema, né? É complicar-lhes o que era o Sim, sim, trabalho. sim, sim. E então no póquer eu tento fazer a mesma coisa adaptando aos jogadores. Obviamente que o meu objetivo é igualmente ao do futsal, que é ganhar. Sim. O ganhar aqui traz-te imediatamente lucros financeiros, se conseguires ganhar, né? Porque a Sim, partir sim, do sim. momento que tu pagas um torneio de 5 euros, a partir do momento que entras no dinheiro já ganhas quase obrigatoriamente o dobro, que já são 10, e se chegares à mesa final, e obviamente aí já começa a ganhar 900 ou 1000, estamos a falar de torneios baixos. Certo. Obviamente que tens de ter duas coisas muito claras, que é o bankroll, que é a mesma coisa que tu fazes no teu dia a dia financeiro. Se tu ganhas 10 mil euros, tu não vais gastar 10 mil euros ao mês. Né? Outra vez, Devia diz lá ser. outra vez, que é para as pessoas nos ouviram? Se tu ganhas 10 mil, Sim. não podes gastar 10 mil. Ok, já sei. Né? Ou se tu ganhas 10, não podes gastar 15. Né? Pronto. Que aí vais destruir a tua vida. Certo. Não deverias, poder Sim, não podes. deveria, A isso vida, a mesmo. vida é tua. E os Certo. conselhos que eu dou é: tu, aqui no póquer costuma-se dizer que tu não deves jogar torneios acima do que é 25% ou 15% da tua bankroll. Isso mesmo. Imagina, tu tens 1000 euros, tu não deves jogar um torneio de 100 euros. Porquê? Porque
o objetivo, quando tu metes dinheiro na conta, inicias a conta e metes dinheiro na conta, o objetivo é não gastar mais, é não meter mais. Eu agora Claro. quero lucros. E Sim. na tua vida deve ser o mesmo. Ora bem, eu gasto de casa, carro, ajudo os meus pais e ajudo os meus filhos. Eu gasto 1000 euros. Se eu ganho 3, eu tenho que tentar conseguir juntar ao máximo, não gastar mais em coisas desnecessárias. Sem dúvida. Só porque eu quero isto, ou porque eu quero aquilo, ou porque eu posso comprar uma PlayStation, vou comprar. Necessitas? É Não. algo que realmente necessitas. Temos que pensar o Sim. que é prioritário. E no Certo. póquer, o que eu tento fazer é uma adaptação do que é o meu desporto principal e principal objetivo, que é jogar futsal. Eu nunca trocaria o póquer pelo futsal. Não, de O longe, que certo. preparo é a minha vida. Que um dia o futsal já não o consiga praticar, ou porque já não cheguei a um ponto da minha vida que o Mina agora chegou e não me lembro do nome e peço desculpa do jogador do Porto, handball, Sim. que agora perdeu um tempo, que eu vi uma entrevista que perdeu um tempo para descansar, que perdeu a ambição ou perdeu a vontade de jogar, não, porque estava a jogar fora, no estrangeiro, e agora voltou. Ah, Não me lembro do nome e peço-lhe sim. desculpa. Eu sigo e tenho, pá, vejo quase todas as publicações dele, mas agora está-me a falhar o nome. E ele perdeu o que era a essência para, jogar, Do para desporto. praticar o desporto, que é o quê? É quereres praticar o desporto. É ir treinar, não ir para o treino. Certo, sim, Certo? sim, sim. E o que eu tento adaptar-me agora eu não posso fazer o que mais gosto, que é jogar futsal, porque devemos ficar em casa, porque estamos a passar uma fase difícil e o que é o mais importante é a minha saúde. Ok. Então o que eu tento é adaptar o que é o meu desporto em outras coisas, que é no póquer, neste momento. Eu gosto de jogar póquer, estou em constante aprendizagem, evoluo constante o jogo, adapto ao que é o jogador e tento ganhar dinheiro para a minha banca porque eu tenho que fazer dinheiro. Sim, sim, sim. Hoje em dia os clubes vão ter problemas para nos pagar, não é? Porque os clubes não têm a maneira de fazer entrar dinheiro Da no clube, receita. não têm receitas, principalmente no futsal, não é? No futebol, quando ganham, ganham milhões quando organizam um jogo, no futsal não ganhas milhões, ganhas, eu sei lá, não quero exagerar, mas ganhas que é 20, 30 mil euros Sim, por sim, sim. jogo, 40, vamos exagerar. Por isso, eu entendo que vai ser difícil eles nos pagarem. Então, eu tenho que arranjar uma maneira, que foi o que eu fui pensando desde os meus 30 anos, foi o que eu disse quando mudei o chip, Sim. que tive que começar a preparar o presente, futuro e futuro bem largo. Que é o quê? Que é arranjar uma maneira de ganhar dinheiro constantemente, mesmo que não esteja a praticar o meu desporto. Certo, sim, sim. Certo? Isso mesmo. Porque, por exemplo, eu agora adianta-me muito a dizer, tenho um restaurante e um bar, mas o que é que adianta? Eu não vou fazer dinheiro porque está fechado. Ia estar Sim. fechado, o governo Para fechou dar-se não tudo. entra. Como é que eu ia ganhar dinheiro? Além disso, ainda ia ter despesas, porque tenho que pagar aos meus empregados. Então, uma das maneiras que eu arranjei foi esta. Felizmente está a correr bem, felizmente as coisas estão a sair bem, estou a ganhar dinheiro, estou a aprender, estou em constante evolução e eu não perco o meu foco. O meu foco principal é saber quando é que termina a quarentena para eu poder começar a jogar futsal, para eu poder começar a fazer o que é o amor da minha vida. Esse é o meu foco. É algo que desgasta a mente. Pensa. Eu digo isto porque a perspectiva do tempo eu acho que é muito perigosa. E nós colocamos um tempo para terminar a quarentena ou este isolamento físico que nós tanto falamos, eu acho que é perigoso. E uma das questões que eu tinha perguntado depois era isso: o que é que nós atletas, o que é que temos de mais valia para ultrapassar este momento menos bom? Porque eu acho que o desporto dá-nos isso, dá-nos essa capacidade de resiliência, essa capacidade de disciplina que nós temos. Obviamente que não é total, eu percebo isso. Agora, eu acho que é perigoso ter uma expectativa. Eu não sei como é que está o campeonato aí em Espanha, ainda estão a ver como é que ele vai, como é que vão fazer. Uhum. Mas não te podem dizer que começa a 1 de maio, tu preparas para 1 de maio e depois chega a 1 de maio e ele não acontece. Olha, Não é? cara, eu primeiro acho que tens toda a razão, porque nós atletas, também com o passar do tempo e com as tantas concentrações que temos de seleções e de clubes, de meses, de semanas largas e tudo, estamos tão focados e tão disciplinados para seguir o que é a regra ou o que nos ordenam, entre Sim, aspas, que isto para nós não é nada mais, entre aspas, do que seguir aquilo que nós somos, que é ser disciplinado, organizado, pensar no presente e pensar no futuro, né? Que é o treinar agora para poder, quando voltar, não se notar tanto que terminei. certo. Mas o que a mim me preocupa é que, obviamente que eu sei que se tem que, tem que se trabalhar nisso, que é os clubes
ou as federações estarem mais preocupadas em quando é que se vai voltar à atividade do que se preocuparem com os atletas. Eu vejo poucos clubes a ligarem aos atletas, a fazerem videoconferências ou tudo. Eu falo de futsal. Sim, sim, sim. Poucos clubes a fazerem conferências ou perguntarem aos atletas se está tudo bem, se falta alguma coisa, porque estamos a falar de atletas. Eu não estou a falar no meu caso que ganho bastante dinheiro, mas há muitos atletas que ganham muito pouco dinheiro. Esquece, mas tu Estamos a és falar, uma exceção à regra. estamos a falar de atletas que ganham 200 e 300 euros. O que eu pergunto é, esses atletas não podem treinar, mas também não podem trabalhar, muitos deles. Então o que eu pergunto é, os clubes preocupam-se com isso? Ou só estamos preocupados quando é que vai começar o futsal? Eu quero é que comece porque eu estava na final da Taça da Liga ou da Taça de Portugal, pá, e agora não sei se eu vou jogar, mas como é que é isto? Estamos preocupados com isso. Não estamos preocupados em saber se há clubes, como aqui em Espanha, a fazer o ERTE, que é, O Ribeira da Barra fez isso. e o Pelo nosso menos também, o que eu sei. que é pedir ao governo que os ajude porque eles não têm verbas. É o apoio da Segurança Social um bocadinho assim daqui Sim, também. é o apoio da Segurança Social, mas em vez de ganhares, eu vou inventar, mas em vez de ganhares 10 mil euros, vais ganhar 750. Sim, sim, por aí. Sim, é isso mesmo. Ok. E agora, Estamos a falar desses valores. e agora o que eu digo é, e que condições mínimas tens se tu não te preparaste? Imagina que tu agora estás numa casa de, como temos aqui alguns brasileiros, estás numa casa de 1000 euros e tu vais ganhar 750. Que condições te dá o clube? Qual é a preocupação do clube com o atleta? Se não diz assim, ok, este atleta gasta 1000 euros na casa e a gente vai lhe pagar 750. Como é que ele vai viver? Por isso, teve que se preparar. Se não se preparou, pois Ok, alguma coisa está mal. agora o que eu digo é, os clubes ensinam-te a preparar-te? Não, os clubes eu acho que não ensinam, mas primeiro cabe-te a ti e eu acho que tu acabas, e ainda bem que estamos aqui, porque acabas por ser um exemplo disso e espero que isto chegue a muitas pessoas. E esse caso que estás aqui a dizer é flagrante e é esse também o nosso objetivo, é que isso não, e se acontecer, que o máximo dos jogadores esteja preparado. Eu não posso pôr a culpa nos clubes, nem na Não, não, federação, não, porque não. muitas vezes, A única coisa que eu falo dos clubes é, estarão os clubes preocupados realmente com os atletas? pessoalmente, eu acho que não. Pronto. Isso é o que eu pergunto. Eu não estou a culpar ninguém. Porque Sim, sim, sim. nós, acima de tudo, temos que saber o Somos que responsáveis. um Ponto. dia, e alguma coisa vai acontecer, ou tu vais terminar, ou vais ficar sem clube e tens de estar preparado. Sem dúvida alguma. Mas o que eu pergunto é, estamos mais preocupados em saber qual é a data em que vai haver, ou que vamos estar outra vez ativos, ou que não sei o quê, ou que o jogador termina contrato e se a liga jogar depois de julho, como é que esse jogador vai jogar, ou vai querer jogar ou não, do que preocupar com o essencial, que é o bem-estar do atleta, que é saber se está bem com as suas famílias, e eles, obviamente, preocupar-se com as suas, fazer uma videochamada todas as semanas para saber se os atletas estão bem, se estão em boas condições, se falta alguma coisa, das condições mínimas. Existe isso? Não, isso devia ser normal, não é? Mas infelizmente isso é um caso excepcional. Agora, Bom, espero diz. sinceramente que se volte a treinar e a jogar o quanto antes, que se cumpra ao máximo as regras que estão a ser pedidas pelos clubes, pela federação, pelo governo. Primeiro que fiquemos em casa, depois que quando voltemos a treinar que consigamos terminar as competições, para depois voltarmos à normalidade, que é isso que é o mais importante, eu acho. Perfeito. Vou pedir aqui a ajuda do público e não melhor a mentora do projeto Sports Embassy, da Inês. Eu gostaria que a Inês fizesse aqui a última questão ao Ricardo. Sei lá, cuidado, Por isso, Ricardo, quando vias aí, não procures por Inês, procure por Performance Lab. Vamos ver se eu Desde já consigo tens um ver que está convite aqui. quando fores a Lisboa treinar com o Carlitos no Performance Lab. Ok, vamos ver se eu estou em forma. E então, pronto, é uma pessoa que, neste caso, a mentora do projeto, que a mim especialmente tem ajudado, não numa fase já de transição, mas desenvolvimento das tais competências, habilidades e pensar que a vida ativa do atleta está quase no fim, que há uma vida pós que tem que ser preparada, tem que ser. Eu acho que o mais difícil para um No... atleta é Diz. preparar o que vai ser o final da tua carreira. Olha, então, e ainda bem que me lembraste, porque eu tinha aqui algumas questões, mas há uma e tu abordaste no início, Uhum. que há um livro que é, e tu deves saber qual é, que é Quando el deporte te abandona. Essa é a Estás frase mais preparado? mítica, é a frase mais Eu sei. mítica Espera aí, que do aqui a Inês falou. ah, Tiago Pereira, exatamente. Olha, o jogador Tiago que eu estava Pereira, a falar era, sim, era mas é do Tiago Pereira. Benfica. Era do Benfica, depois foi para a França. É, sim, sim, desculpem, Ok, né? pronto.
Sim, teve aí um. Também Desde uma já mandar fase. um grande abraço para o Tiago. E eu até me passou o nome dele, foi ele vai me matar. Não interessa. Só que. Aqui, a Inês fala-nos: o não no início da tua carreira fez com que fosses melhor agora? O não é importante? Não devia ser importante, nunca. Eu acho Certo. que, principalmente neste tipo de coisa, atenção, estamos a falar de uma criança de 10 anos ou de 11 anos que estava somente a fazer aquilo que mais gosta e ouvir o não porque é pequeno, podiam Não, arranjar eu qualquer acho que não outra é, desculpa. eu acho que não é por aí. Eu acho é que a ideia da Inês, e até tem até o exemplo de tu, quando foste à seleção, o primeiro jogo jogaste? O primeiro jogo joguei 1 minuto. 1 minuto. Eu não joguei. Lembras-te na altura do Orlando, e deve ter sido nessa altura, que era raro o jogador que, quando ia à Já se seleção, vai. que jogava. Sim. E eu acho que a Inês quer dizer um pouco isso, que é, os miúdos hoje em dia, não, O acho, ter não, tudo logo valoriza, não não valoriza estão nada. habituados para o não estão habituados para jogar Sim. pouco. Tu hoje fazes Não, uma não, boa não, época, queres estar sim. na seleção, tu hoje marcas 20 golos, achas que o selecionador, ou com um Benfica, ou um Sporting, nos clubes, neste caso aqui em Portugal maiores, tens que lá estar. Por isso eu acho que é um pouco por aí, é o não, que hoje em dia é Eu acho, difícil. eu acho é que hoje em dia a preparação para o que é a formação é totalmente diferente. Hoje em dia, eu lembro perfeitamente, eu dou sempre este exemplo, eu vou dar este exemplo quando tiver 80 anos, se Deus quiser, se tiver Vamos muita embora. saúde, Se até lá. consegue é porque faz sentido. Que é assim, parceiro. Eu lembro-me perfeitamente de entrar no balneário do Miramar aos meus 15 anos, quando fui chamado pela primeira vez para jogar, aos 16 anos, para jogar com o Raul Castro, que tinha sido expulso o Miguel Mota e o André Lima no jogo contra o Freixeiro, e no jogo a seguir eles iam jogar contra o Famalicense, que foi a minha estreia, e ele convocou-me. Eu lembro-me de chegar ao balneário e ficar à porta de pé, até todos se sentarem, olhei, não havia espaço, e eu disse, onde é que eu me vou equipar? E disse-me o Rogério, na altura, o jeito era que eu tinha medo dele. O jeito era Eu isso. tinha medo dele, eu que ele tinha uma cara de mal. Disse, senta-te aqui, meu, do meu lado. Era um espaço assim, cara. E ele, senta aqui ao meu lado. E eu sentei-me, era à beira dos chuveiros, molhava o saco todo e tudo. Eu ainda reclamei, eu sentei-me ali. Cara, pisga. Hoje em dia, eu já cheguei a treinos, e já falo agora para não falar, no Benfica também me aconteceu, no Sim, Japão, na mesmo. Rússia. Eu Sim. chego a treinos no Inter, no treinos no Inter, em que vêm miúdos da equipa B e que pega a rapariga toda. Pô, mano, eu outro dia estive a ver o teu vídeo, é incrível. E eu digo assim: sei lá, mas conheces-me ao lado para estar a falar assim? Ou o quê? Calma, eles falam Tu achas que a hoje culpa em não é, dia. tu achas que a culpa não é nossa? Tivemos Eu uma acho, geração que nos ensinou eu acho tão que hoje em bem dia a geração e deles é não. muito tudo fácil. Ok. Eu hoje em dia falo com miúdos em que eles já não querem vir treinar aos cenas porque têm que pagar o bilhete de comboio, porque vêm de comboio. O treinador diz, olha, amanhã à tarde vens treinar com os séniores. E ele, ok. Depois vais para o balneário e foi, já viste, agora vou gastar mais não sei quantos euros para vir para o treino de sénior. E eu digo assim, ai meu Deus, eu fazia 40 minutos a pé, saía da escola às 6h30, o André Lima apanhava-me na rotunda do Freixo, no Porto, Sim. dizia, a meia hora da minha casa dizia, apanho-te na rotunda do Freixo às 7 horas. Achas que eu dizia, eu não vejo buscar a casa? E eu dizia, está bem. Saía a correr, chegava o carro dele a suar, e se eu não estivesse lá às 7 horas, cara, Ah, ele ia pisga, já embora. tinha ido. Ele ia embora. A primeira vez Claro. que eu cheguei lá tarde, todo molhado, estava a chover, que eu não tinha dinheiro para o autocarro. Ele foi embora e eu vim embora a pé outra vez. É assim que aprendeste. Porquê? Porque tu tens que valorizar. Tens que dizer assim, fogo. Sabes o que é chegar aos séniores do Inter Movistar, meu? Eles vão para ali como se fosse. Falham. Mas é porque também o passe, já viste, a bola veio. Hoje em dia há desculpas para tudo. Eu acho que eles tiveram tudo demasiado fácil. E nós tivemos uma geração que eras obrigado a ganhar a pulso. Ok, certo. Sim, sim, Tens que concordo. aprender e ganhar a pulso. Queres jogar? Pois treina melhor que eu. Queres não sei o quê? Pois ganha-te. Hoje em dia não. Hoje em dia falta alguém, olha para aqui, anda, tá. Parece que é tudo muito fácil. Chegam ali, vêm-te da televisão ou vêm-te do Instagram e já vão ali, ou mandam-te uma mensagem no Instagram e tu respondes, pensam que já têm Já és amizade, amigo, já é sabes? relação. Hoje em dia as redes sociais fizeram aproximar tudo Sim, demasiado. sim, Parece sim, que é sim, tudo sim. muito fácil. Tipo, pá, vou E mandar é. uma mensagem ao Messi porque que eu preciso falar com ele só para ver se ele me consegue mandar um vídeo para o meu filho de parabéns. Quando é que tu ias estar Não com o tem Messi noção, na não tua é? vida? Sim, sim. Nunca, não é? Não tem noção. E às vezes até passam o limite. Então eu acho que esse não é mais por aí. É mais que a nossa formação, ou a nossa geração, era mais de formar de verdade, de Ok. fazer valorizar as coisas. Hoje em dia eu acho que é tudo muito fácil, porque o batalhar, vais ter que batalhar igual. Eu acho que esse é o objetivo.
Parceiro, temos aqui mais 5 minutos. Eu dava um minuto, até porque tens que ir descansar. Eu dava... temos muito tempo para descansar neste momento. Olha. Um minuto para dizeres sobre aquilo que nós estávamos a falar, que é: estás preparado para o desporto de abandonar ou fazes questão de seres tu a abandonar o desporto? Eu faço a questão, aliás, eu disse isso na minha última entrevista. Se há coisa que eu não quero, depois de tantos anos a batalhar, atenção, o melhor da minha vida foi com o desporto, como aconteceu. Sim, sem dúvida, sim. Mas obviamente que a gente vai sempre lembrando do que foi duro, o ter que começar a ir a fazer essas meias horas a pé, o ter que apanhar comboios para vir ao Porto, ver os pais a noite toda para depois no dia seguinte de manhã logo para baixo para treinar, todas essas coisas, as coisas que o meu irmão passou, o mais velho, de eu ter que ir sempre atrás para tentar ajudar, de meus pais me ajudarem quando eu fui para a Rússia e passei os piores momentos da minha vida em que eu caí no poço completamente. Todas essas coisas que eu passei e para chegar ao patamar mais alto do futsal e ser uma das grandes referências do desporto nacional e mundial, quem sabe, e eu quero estar preparado para abandonar. Eu não quero, como ouvi muitos atletas de futsal, não vou dizer nomes para depois não Sim, ficarem não entendo, é ofendidos, por aí. Sim. que diziam, eu sempre estive disponível para a seleção, mas depois deixaram de me chamar, olha, eu não quero sair assim da minha seleção. Ok. Eu não quero sair assim do futsal em que termina. A minha ideia era terminar o futsal quando saísse do Benfica, mas depois convidou-me o Rio Ave, e depois convidou-me o Boa Vista, e depois convidou-me o Trincheira, e depois convidou-me a equipa lá do meu bairro. Mas eu gosto tanto de jogar futsal, esquece. Tu Ok. podes jogar futsal sem ser federado. Sim. Competes igual, competes igual. Venham com a história de, mas competir é jogar. E tu não jogas com os teus amigos. Eu no meu bairro não quero perder. Ai de quem me Sem ganhe no dúvida, meu bairro. sim. Jogo nos meus amigos, a gente faz um jogo de futebol de 7 e quando eu perco, ai meu Deus do céu, ninguém pode falar durante 40 minutos. Ok, Agora, sim. sai bem, aprenda a sair, aprenda a terminar algo. Tu deste tanto, deu-te tanto, para que é que eu vou terminar a dizer, olha, ele foi. Não, eu cheguei aqui e quero terminar aqui. Eu quero que digam Aqui, assim, ok. eu dei o máximo, eu estive no meu melhor, fiz o meu melhor pelo futsal, mas já não dá mais. Agora, os jovens que andam a trabalhar, os treinadores andam a formar, que vão atrás deles, esses agora têm uma nova vida e têm uma linha de onde chegar, que é a nossa. Nós mantemos o futsal aqui. Eles agora têm que o manter ou subir. Porque nós, quando chegamos ao futsal, já se começou a dar na televisão. Eu lembro-me, olha, quando eu comecei, dava um jogo na RTP não sei quantas semanas. Depois começou a dar sempre. Hoje em dia, quando não dá, nem dá na televisão este jogo, isto é uma vergonha. Queixámos-nos logo. Hoje em dia, queixámos-nos logo. Então, o que eu digo é, E para terminar, parceiro, temos 25 minutos. Terminas o nosso direto. E obrigado desde já, Nada. a tua presença aqui na Sports. Sempre assim, um beijinho. Eu digo-te, nós temos que saber abandonar. E eu estou-me a preparar para que, quando abandono, não sofra tanto. Vou chorar, vai-me doer, porque sou agarrado ao futsal, amo o futsal. Mas eu sei que isto é um comboio. Nós vamos, passamos, e depois vêm outros, passamos.